Ministro, o que é que precisa para o Brasil aceitar ou não o convite? Passa pelo Congresso, uma decisão de governo? É uma decisão de governo que não é o foco da nossa discussão agora. A única coisa que aconteceu foi o convite e a análise desse convite será feita criteriosamente dentro dos interesses nacionais. Em relação última pergunta, em relação ao tá? corte de produção anunciado pela OPEP, hoje, 1 milhão de barris por dia, 1 bilhão de barris por dia, acho, se eu não me engano, um corte forte. O senhor prevê impactos na economia brasileira desse corte? Eu sou aquele que defende, a política que eu, como ministro de Minas e Energia, tenho defendido no Brasil é que a gente tenha preços cada vez mais competitivos para poder estimular a economia nacional, para poder continuar estimulando a redução de juros e, consequentemente, o crescimento nacional, geração de emprego e renda. Todos sabem que o preço de combustível impacta diretamente a vida das pessoas. Então, todos conhecem a posição pública de fazer com que o Brasil seja cada vez mais competitivo na questão dos combustíveis. Inclusive, esse é um fator que tem que ser analisado na possibilidade ou não de aceitar a participar da OPEP Plus. É importante, mais uma vez, ressaltar, porque nada tem a ver com a OPEP, que acabou de decidir agora, conforme vocês estão falando, sobre o corte de barris de petróleo. Mas membros da OPEP. Esse corte pode ter um impacto no Brasil? Quando o senhor diz que defende que o Brasil tenha preços competitivos, quer dizer que não necessariamente o Brasil vai seguir esse aumento de preços, é isso? Não, com certeza. O Brasil tem uma produção de petróleo que nós sabemos que inclusive é superavitária. Então o preço de combustível no Brasil, ele tem que ser, inclusive foi a política de abrasileiramento dos preços. O nosso preço de combustível está completamente descolado do preço internacional. Então, ou seja, ainda para nossa alegria e considerando o espírito público do presidente Lula, a sua noção de país, o seu compromisso com as pessoas mais humildes, com as pessoas que mais dependem da competitividade do mercado nacional para geração de inclusão social, para geração de oportunidade de emprego e renda, nós descolamos o preço do preço internacional. Ministro, qual que é o passo a passo para o senhor firmar, fazer sua conclusão de juízo, para ver se esse convite é viável, se o Brasil deve ou não? Qual é o passo a passo da sua formação? Quais são os critérios, ministro, que serão levados em conta? O primeiro passo, na minha opinião, e esse já é uma posição pública nossa, nós não participaremos de nada que possa prejudicar a economia brasileira. Outra coisa, nós não participaremos de nada que possa nos impedir de fazer a transição energética, que deve ser justa e inclusiva. Inclusiva no Brasil já é, porque o presidente Lula lançou o maior programa de inclusão, repito, de inclusão energética da história do planeta, que foi Luz para Todos, que agora no nosso governo vai ser concluído e vai ter 100% da pobreza energética eliminada no Brasil, com mais 380 mil famílias incluídas no setor elétrico brasileiro. Deve ser justa, por quê? Porque há uma forte cobrança nossa, e eu fiz isso em Goa, com 46 ministros de energia do mundo inteiro, para que os países industrializados, aqueles que já desmataram, aqueles que já não têm como voltar atrás na preservação ambiental, que é algo extremamente consolidado no nosso governo, tanto é que nós estamos batendo recordes de queda de desmatamento ilegal. O Brasil cumpre rigorosamente as leis ambientais. Quando vai se tratar de licenciamento, a gente tem defendido que, inclusive na própria produção de petróleo e gás, que nós devemos respeitar os licenciamentos, respeitar o IBAMA, respeitar a legislação ambiental rigorosamente. O nosso governo não admite passar boiada. O nosso governo respeita, voltou a dialogar, o governo do presidente Lula voltou a dialogar com a imprensa nacional e internacional, voltou a dialogar com o mundo. Por isso nós estamos sendo convidados e por isso há esse ambiente favorável do mundo com relação ao Brasil, porque é o perfil do presidente Lula dialogar com todos os países. Nós dialogamos a favor de brasileiras e brasileiros com a China e com os Estados Unidos.
nós dialogamos a favor da paz mundial. O presidente Lula não tem uma audiência que ele faz internacional como fez com o ministro Schultz da Alemanha, como fez com o presidente Macron no almoço na França, como fez nessa reunião tanto na Arábia Saudita quanto no Catar, que ele não defenda a paz global, que ele não defenda a pacificação, e ele sabe que a única forma de se prosperar nisso é através de combater desigualdade, fazer inclusão social. E isso não é uma retórica, isso é uma prática dos governos do presidente Lula. E o Brasil recebeu esse convite da OPEP Plus exatamente por esse perfil do presidente. Se o presidente fosse alguém que não fosse um grande líder global, e eu ouvi isso em todas as reuniões dos grandes líderes mundiais, que o presidente Lula representa uma esperança de um grande líder para dialogar com o planeta e buscar pacificações. Eu vi isso hoje do Emir. Eu vi isso hoje, numa reunião, numa audiência... Só para entender isso, qual seria a vantagem para o Brasil em eventualmente se associar a uma OPEP Plus? Isso que eu gostaria de saber, o senhor já garantiu que não vai ter a questão do preço, não vai mudar nada. Mas assim, qual a vantagem de participar desse fórum? Por isso é que nós estamos analisando o documento, porque a OPEP, todos os produtores, na OPEP estão os maiores produtores, e que tem compromisso entre si, inclusive na questão do controle de produção internacional. Na OPEP Plus, você não tem esse compromisso, muito pelo contrário, é uma plataforma de discussão da indústria petroleira mundial. É evidente que quem produz petróleo e está aumentando a sua produção de petróleo, por entender que a grande força do Brasil é a sua pluralidade ou diversidade energética, e que, advindo do petróleo, está o nosso fundo social, que inclusive 20 bilhões de reais dele está sendo utilizado agora no programa Pé de Meia para poder fazer inclusão social, tá aí na imprensa já divulgou isso. Nós entendemos que nós não podemos deixar de analisar nenhum convite. Então, é um convite que vai ser analisado, e eu disse isso publicamente, está lá registrado. Existe uma instância no Brasil que é a análise desse convite. A gente vai ficar sabendo os termos do convite? Os termos do convite é a adesão à carta. Essa carta já chegou para mim e nós vamos analisá-la com prudência, com todo critério, com todo cuidado. Esse não é o ponto central para nós nesse momento. O Brasil veio à COP para poder mais uma vez destacar que ele é o grande protagonista da transição energética global. Ele é o grande protagonista pelas suas potencialidades. Ele pode ajudar, inclusive, na transição energética, porque o que os países da OPEP Plus, nessa carta de intenções, defendem é que a transição energética é uma realidade, mas que ela deve se dar de forma justa, inclusiva e equilibrada. E isso para mim, tem uma lógica muito forte. O Brasil, mais uma vez eu destaco, e é importante que, em especial, a imprensa nacional, fazendo a sua análise, mas ouvindo a lógica que nós estamos colocando, o Brasil, o consumidor brasileiro, no setor elétrico, o consumidor brasileiro pagou caro por ter a melhor matriz do planeta. Nós temos hoje eu citei lá no Catar, nós temos 186 mil quilômetros de linha de condução no Brasil. Um país com a dimensão territorial que tem o Brasil, um país continental como o Brasil, terá em 2025 os 27 estados ligados ao Sistema Interligado Nacional. Os Estados Unidos não tem. Com toda a modernidade, com todo o recurso que tem os Estados Unidos, eles ainda vivem isoladamente do ponto de vista da transmissão. Se você tem um problema no Texas, você não consegue suprir essa energia. O Brasil, além de ser extremamente moderno na sua linha de transmissão, ele já é interligado a outros países da América do Sul, o que nos permite ter garantia de transição, de suprimento energético. Nós somos ligados à Argentina, somos ligados ao Uruguai, somos ligados ao Paraguai e agora estamos nos voltando a ser interligados à Venezuela. Para quê? Para que em momentos de
bonança hídrica, a gente possa fornecer suprimento de energia e, consequentemente, melhorar, abater esse suprimento na conta de energia do Brasil para os países vizinhos. Em momento de dificuldade hídrica, como nós vivemos há 2 anos atrás, que quase o Brasil colapsou do ponto de vista energético por falta de geração de energia, porque os seus lagos abaixaram, os seus reservatórios diminuíram ao ponto de faltar geração de energia, porque uma coisa é quando você tem um problema sistêmico ou um problema pontual no sistema elétrico nacional, que dura horas, que dura minutos, que dura segundos. Outra coisa é quando você tem falta de geração de energia, que foi o que aconteceu há 2 anos atrás. Ou seja, o nosso governo esse ano, além de manter a segurança energética completamente assegurada aos brasileiros, o nosso governo está mantendo a bandeira verde o ano inteiro e vai continuar mantendo, porque há um planejamento rigoroso para que a gente possa ajudar na economia, impactando o menos possível a conta de energia do povo brasileiro. Ministro, para encerrar, tem algum prazo para essa análise? O senhor tem? Não, eu acho que é muito razoável falar que até janeiro, já por isso que já foi. Eu ia perguntar se era na COP ainda que a gente já tem esse anúncio, ministro. Não, eu acho que a discussão na COP é uma discussão extremamente oportuna, que é a proteção do nosso planeta. E o Brasil se orgulha de ser um dos países do sul global que mais contribui com essa proteção do ambiental, pela sua matriz, por tudo isso que nós já elencamos, por ter a nossa Amazônia preservada, por nós estarmos lutando contra o desmatamento ilegal, pela matriz elétrica, pela matriz de biocombustíveis. Então o Brasil veio na COP para poder dizer: nós faremos a transição energética, continuaremos investindo na transição energética. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer que o Brasil tem que ser a voz altiva para poder dizer para os países industrializados: é necessário, como disse o Papa Francisco, que os países industrializados se conscientizem que essa transição para acontecer de forma mais célere, os produtos verdes produzidos com energia limpa e renovável, as matrizes de transporte, de mobilidade, que vão ser descarbonizadas através dos biocombustíveis, e o Brasil dá passos firmes nesse sentido, quando cria o mandato do diesel verde, do SAF, que é o combustível vegetal para descarbonizar a matriz de aviação, quando aumenta o teor de óleo vegetal no biodiesel de 10% para 12%, e nós queremos continuar ampliando. Quando o Brasil dá passos nesse sentido, o Brasil, por outro lado, dá o recado de que os países industrializados têm que levar a sério a questão de um mecanismo global, que aí eu acredito muito num crédito de carbono obrigatório, não voluntário, crédito de carbono que possa monetizar os países que têm a matriz como o Brasil tem, limpa e renovável, e uma matriz tão importante para a salvaguarda do planeta, para que a gente possa fazer ela de forma mais rápida, de preferência atendendo e ouvindo o nosso querido Papa Francisco de forma obrigatória,